Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sotanar. Hoje nós iremos falar sobre Jó 2:9. Qual é a correta tradução ali? É abençoa Deus e morre ou amaldiçoa Deus e morre? Este vídeo está sendo gravado a pedido de uma pessoa que acompanha aqui o canal, um amigo que acompanha aqui o canal, e ele fez essa pergunta, certo? Então, estarei aqui neste momento gravando esse pequeno vídeo aí para ajudar este e outros amigos que porventura tenham dúvidas, né, no que diz respeito a este texto de Jó. Bom, deixe-me compartilhar com vocês um pequeno PowerPoint que eu preparei aqui para nós vermos este texto, certo? Eu estive conversando estes últimos dias com o professor Edson de Faria Francisco, e um dos assuntos que nós conversamos foi sobre este verso aí. Eu até perguntei para ele, né, professor, como é que o senhor traduziu lá no seu interlinear este verso? E aí ele disse para mim, traduziu por abençoa. Eu tive dando uma olhada e ficou muito bom ali o trabalho que ele fez, a tradução que ele fez, né? E pesquisando mais a fundo aqui na Bíblia, eu percebi que é isso mesmo a tradução, certo? E aí, basicamente o que eu vou colocar aqui são alguns pontos que ele coloca lá e vou acrescentar um detalhe ou outro aqui, certo? Então, vamos lá. O texto hebraico que nós temos aqui, amigos, é este aqui, ó, certo? Que é o texto e a tradução abaixo, e eu fiz uma segmentaçãozinha aqui só para observar a poesia aí, ok? Então, vamos lá. Nós temos o seguinte em hebraico: Vatomer lo isheto. Vatomer lo isheto. Vatomer lo isheto. Certo? Vamos continuar. Oderra mahazik betumaterra. Betumaterra. Certo? Então, Oderra mahazik betumaterra. E aí nós temos a expressão aqui, né, que é o alvo do nosso estudo de hoje: Bareche Elohim Vamut, né? Bareche Elohim Vamut, tá? E aí a tradução que eu coloquei aqui, né, que eu deixei aqui é: e disse para ele sua mulher, ainda reforça a tua honra? Abençoa Deus e morre. Então essa é a minha tradução do texto. E ficaria segmentadinho aqui, então: e disse para ele sua mulher, ainda reforça a tua honra? Abençoa Deus e morre. Então, a tradução literal deste verso aqui, sem interpretar essa cláusula, tá? Porque isso aqui é uma cláusula, tá? Nós temos o atná aqui, ó, vai o que aqui ficou a interrogação, né? Então, nós temos aqui esta cláusula, que é uma pergunta, certo? E, desculpe, que é uma pergunta, não, é um conselho ali, né? Abençoa Deus e morre. E aí, nas traduções modernas, né, é traduzido como amaldiçoa Deus e morre, e aí surge essa dúvida, e aí? Porque o verbo aqui, a raiz do verbo aqui, que nós temos aqui, bareche, desculpe como está aqui, bareche, ela é sempre usada para abençoa, tá? Ela é usada para abençoa, e traduções dessa natureza, mas é sempre nesse sentido assim positivo. Por que traduziram isso daqui como amaldiçoa, né? Alguns chegaram até a imaginar que aqui seria, em algum momento o texto hebraico traria aqui a forma ali, o verbo, né, kalel, né, para amaldiçoar. Mas não existe isso. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, peguei as testemunhas textuais. Bom, nós já temos a tradução literal, né? Abençoa Deus e morre. E eu fui dar até uma olhada nas testemunhas textuais, também, que o professor Edson cita lá, e trazer aqui para vocês também, para vocês verem como que as testemunhas textuais traduzem esse verso aí. Eu trouxe 3 testemunhas textuais: a Septuaginta, o Targum e a Vulgata. Esse texto não tem entre os manuscritos de Qumran, pelo menos eu procurei aqui entre os textos que eu tenho aqui de Qumran e não achei, certo? Eu creio que não tenha, pela minha pesquisa, eu acho que não tem esse texto, não foi encontrado entre os textos de Qumran, do deserto da Judéia.
E aí eu deixei aqui o texto grego, então vamos dar uma lidinha no texto grego e ver a tradução, tá? Então nós temos alá eipon ti remá eiskirion kai teleitá, tá? Então, e a tradução fica, né? Mas diz alguma palavra ao Senhor e morre. Mas diz alguma palavra para o Senhor e morre, né? Então, é isso que nós temos aqui na Septuaginta, certo? Eu estou citando aqui a Septuaginta do Breton, certo? Essa versão aqui. Quando nós vamos para o Targum de Jó, o que nós temos aqui é Berihê, 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 Meimerá, Meimerá, Daim, Umit, ou algumas, tem uma variante aqui onde aparece o Vav, né? Umot. Então, o que nós temos aqui é bendiga a palavra de e morre. Tá? Isso daqui é colocado no Targum, o Yud, que geralmente é colocado só 2 Yud, aqui foram colocados 3, né? Yud e para no lugar onde se colocaria o tetagrama, certo? Ou o nome de Deus. Então colocou isso daqui, tá? Bendiga a palavra de Deus e morre. Na última testemunha textual que nós temos aqui, que é a Vulgata, e a Vulgata que eu estou usando aqui é a Clementina, certo? Nós temos Benedit Deu et morreu, certo? Então, bendize a Deus e morre. Então, tanto nas testemunhas textuais quanto a tradução literal do texto, é bendize, tá? E aí fica a questão, por que foi traduzido por amaldiçoa? E nós já vamos chegar aí na resposta já já. O que acontece? Eu fazendo a minha pesquisa, eu encontrei um verso onde essa expressão ela aparece, certo? Essa expressão ela aparece que é em 1 Reis 21. E eu gostaria de convidar vocês, esse texto eu não traduzi aqui e não coloquei aí na tela, mas eu vou pegar ele rapidamente aqui em hebraico aqui para mostrar para vocês, tá? Deixa eu ir aqui. Certo. Vou fazer o seguinte aqui para vocês poderem ver o texto, certo? Deixe-me só, eu vou colocar aqui para vocês poderem ver o texto. Eu vou pegar o site da Sefarai aqui, eu vou colocar ele no site da Sefarai, aí vocês conseguem ver o texto junto comigo, certo? Vamos aqui, compartilhar aqui com vocês a tela, tá? Senão vocês não vão conseguir ver o texto. Então vamos aqui, nós vamos aqui em Tanar, aí nós vamos aqui em... desculpe. É 1 Reis. Tanar. Aqui, 1 Reis. 21. Ok. Pronto. Que eu acho que daí dá para vocês verem aí, né? Eu vou até dar um zoomzinho aqui, aproximar o texto. Pronto. Olha só, amigos, o que nós temos aqui, ó, o texto, tá? Em hebraico. Nós vamos ter o seguinte, ó. Verroshivo, Shenaim, Anashim, Benei, Belial. Então, o que nós temos aqui é faze sentar 2 homens filhos de Belial. Faze sentar 2 homens filhos de Belial. E aqui nós vamos ter Negedô, Vidurru, Vidurru. É interessante essa expressão aqui porque ela é um julsivo, né? Ela aparece aqui na forma veictol, que seria um volativo, né? Ela expressa a ideia de vontade, de desejo. Ou seja, a ideia aqui existe uma ideia de desejo por trás. Né? Faze sentar 2 homens, filhos de Belial. Desculpe, deixa eu até colocar a tradução, né? Então, faze sentar 2 homens, filhos de Belial, na presença dele e testemunhem.
tá? E testemunha. Então, há o desejo de colocar dois homens na presença dele e testemunha. Aí nós temos lemor, dizendo. Lemor, dizendo. Berachetá, Elohim, Vemelech. Então, abençoaste Deus e o rei. Abençoaste Deus e o rei. Então, perceba que a expressão ela aparece aqui, amigos, ó. Opa. Deixa eu tirar aqui. Pôr o texto aqui para nós aqui. Opa. Diminuir aqui para vocês conseguirem ver. Então, perceba aí, amigos, ó, que aparece a expressão aqui, tá? Só que aqui aparece, né, no perfeito, né? Berachet, tá? Berachetá. E aí nós temos Elohim Vamelech, tá? E o rei. Então, o que acontece? Quando você pega, deixa eu voltar agora lá para nossa tela. Quando você pega essa tradução aí nas Bíblias em língua portuguesa, eu vou pegar aqui, eu tô com a João Ferreira de Almeida aqui, que é a que eu mais uso, mas você pode pegar aí a tradução que você gosta de usar e de ler, não tem problema algum. Quando você pega aqui em Reis, 1 Reis, 1 Reis 21, verso 10, você tem assim, ó: fazei sentar defronte dele dois homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e o rei. Então você tem aqui, né, fazei sentar na presença dele dois homens, né, malignos, que testemunhem. E aí percebe que o que acontece? Eles traduzem o verbo aqui por blasfemaste. Blasfemaste. Mas a expressão lá a raiz lá é a raiz do verbo abençoar, como nós já vimos. O que acontece? Qual é a compreensão a qual chegamos, amigos? Parece que na antiguidade se usava essa expressão aí, Bareche, Elohim, Vemut, ou ali também, como vai aparecer aí em Reis, né, que aparece ali Berachetá, Elohim Vemelech, que aparece a expressão ali nos dois casos, que nos dois casos aparece por ou abençoaste ou e a tradução em português traduz o segundo caso por blasfemaste. Parece que em alguns casos essa expressão aí ela é um eufemismo. Tá? Isso o professor Edson de Faria Francisco diz, e outros estudiosos dizem que essa expressão, então, ela é um eufemismo. Parece que essa linguagem ela era muito pesada, tá? Parece que essa linguagem ela era muito pesada para o autor mencionar ali, né? Amaldiçoa Deus e morre. Então ele usava o verbo aí, o verbo bareche, né? Amaldiçoa. Então isso daí é um eufemismo. O que acontece? Os tradutores da Bíblia, percebendo que isto era um eufemismo, traduziram já por amaldiçoa. Alguns teólogos, possivelmente aí bem intencionados, acharam que ali, como fica muito estranho, então que ali seria o verbo amaldiçoar, e de alguma forma tentaram explicar isso daí. Mas parece que a explicação mais plausível aí para o texto é que isso daí era um eufemismo, realmente era um eufemismo, tá bom? Até deixe-me colocar aqui, ó, no final para vocês, porque você pode dar uma pausa aí depois, tá? Você pode dar uma pausa aí depois e ler o comentário do professor Edson, tá? Eu vou abrir ele aqui. Aí vocês podem depois dar uma pausa no vídeo e ler o comentário do professor Edson aí, tá bom? Que basicamente é isso daí que eu estou dizendo para vocês, tá? Com alguns outros detalhes que ele coloca aqui, tá? Da pesquisa dele. Mas basicamente seria isso. Algumas pessoas poderiam pensar assim, poxa, Thiago, então adulteraram o texto, manipularam o texto. Não, não é isso. O que acontece é que o tradutor, quando ele vai traduzir o texto, tem muitas expressões no hebraico
que se fossem traduzidas ao pé da letra para o português, o leitor em língua portuguesa não iria entender. Então, o tradutor bem intencionado, ele interpreta interpreta aí a cláusula, interpreta essa expressão e traduz como amaldiçoa. Então, nesse sentido, não está errado traduzir como amaldiçoar se nós interpretarmos ali como um eufemismo, certo? Então, basicamente, seria isso. E assim, com questão, como eu já falei em outros momentos, toda tradução ela é uma interpretação. Tá? Toda tradução, de alguma forma, ela é uma interpretação. Geralmente nós procuramos traduzir o texto literalmente e depois ver o que o texto está dizendo, né? Fazer uma exegese para ver o que o texto está dizendo. Mas o tradutor ele tem que interpretar o texto e colocar, e muitas vezes ele não está no lado da pessoa para explicar o que ele queria dizer quando ele estava traduzindo tal verso. Então, eu espero ter ajudado vocês aí com este pequeno vídeo. Que o Eterno bendiga a vida de cada um de vocês. Lehitraot. Até a próxima.